Olá pessoal, tudo jóia? Hoje nós vamos falar sobre célula eletroquímica e os tipos de célula existentes. É importante recapitularmos que uma reação de oxidação e redução é uma reação de transferência de elétrons e que a oxidação não ocorre se não ocorrer a redução, ou seja, os elétrons que são perdidos na oxidação são transferidos então para uma outra espécie que vai sofrer a redução. Esse tipo de reação pode ocorrer de duas formas. A primeira forma é pelo contato direto entre o agente oxidante e o agente redutor. Veja só esse exemplo. Nós temos aqui uma placa de zinco sendo mergulhada numa solução de sulfato de cobre. Ao ser mergulhada essa placa na solução de sulfato de cobre, o zinco vai sofrer uma oxidação, ou seja, ele vai perder os elétrons, formando íons zinco. Esses elétrons que são perdidos, eles são então recebidos, ou transferidos para os íons cobre, que estão na solução, onde esses íons sofrem o processo de redução. Então, nós temos aqui a oxidação e a redução. A gente observa que com o passar da reação, a solução torna-se mais pálida, porque os íons cobre estão sofrendo redução e estão deixando a solução e se depositando sobre a superfície da placa de zinco ou se depositando no fundo do becker. E o zinco ele está sofrendo uma dissolução, saindo da sua forma de metal e indo para a sua forma iônica. Como ele não tem coloração, a solução permanece pálida. Então, nós temos aqui a oxidação e a redução, e isso só é possível pelo contato direto do zinco, que é o nosso agente redutor, com o cobre, que é o nosso agente oxidante. Então, esse é um contato direto. Uma outra maneira é através da separação dos agentes oxidantes e redutores através de compartimentos isolados que estão conectados entre si. Essa configuração, essa separação em semi-reações, a gente dá o nome de célula eletroquímica. E a gente faz o uso dessa célula eletroquímica porque nós temos interesse em aproveitar os elétrons provenientes dessa transferência para produzir algum tipo de trabalho útil. Por exemplo, alimentar um sistema externo, acender uma lâmpada ou qualquer tipo de trabalho em que esses elétrons podem ser convertidos. Nesse caso, nós temos a mesma reação descrita anteriormente, mas ocorrendo separadamente em dois compartimentos. Um compartimento vai ocorrer a oxidação, que vai liberar esses elétrons então vão para um circuito externo e vão migrar para um outro compartimento, onde vai ocorrer a redução. Esses compartimentos estão conectados, além do circuito externo, por algo que nós chamamos de ponte salina, que mantém o equilíbrio e a condução de eletricidade no sistema, fechando o circuito elétrico aqui, permitindo esse fluxo de elétrons por todo o sistema. Nós vamos observar na célula eletroquímica o mesmo fenômeno que nós observamos no contato direto entre agente redutor e oxidante. Na placa de zinco, em que ocorre a oxidação, a placa vai sofrer uma corrosão, então ela diminui a sua massa, porque o zinco está passando da forma metálica para os íons em solução, e a placa de cobre vai sofrer um aumento da sua massa, pois está ocorrendo uma deposição dos íons cobre agora na forma metálica. Falado então sobre a célula eletroquímica, quais são os componentes desse tipo de sistema? A célula eletroquímica é composta por um ânodo e por um cátodo. São os dois compartimentos, então, em que no ânodo ocorre a oxidação e no cátodo ocorre a redução. Sempre vai ocorrer oxidação no ânodo e sempre vai ocorrer redução do cátodo. Para a gente lembrar, siga a regrinha de que vogal com vogal, consoante com consoante. Então, no ânodo sempre ocorre oxidação, ânodo começa com A, que é uma vogal, oxidação começa com O, que é uma vogal.
Então, vogal, vogal. E aqui consoante, consoante. Cátodo com C, R de redução, né? Que também é uma consoante, consoante com consoante. Além do compartimento anódico e catódico, nós temos os eletrodos, que são materiais condutores utilizados para a conexão do circuito externo. Esses eletrodos, eles podem ser classificados em ativos, e quando são ativos, podem participar das semi-reações, sofrendo oxidação ou redução. É o caso aqui do cobre, né, que sofre então a redução e ele se deposita na superfície do eletrodo, e aqui o zinco, que então se dissolve, né, liberando o íon zinco para a solução. Além dos eletrodos ativos, nós temos os eletrodos inertes. No caso dos eletrodos inertes, eles não sofrem oxidação e redução, eles são apenas um material condutor que oferece uma superfície para que ocorra a reação ou de oxidação ou de redução. Então, são apenas materiais condutor que não participam diretamente da oxidação ou redução. Exemplo de eletrodos inertes são a platina, metal nobre, e normalmente a grafita, representada aqui o carbono na sua forma grafita, mas tem outros elementos, né, outros metais que podem ser utilizados, como por exemplo o ouro, o paládio, que também são considerados metais nobres e normalmente funcionam como um eletrodo inerte. Além dos eletrodos, nós temos os eletrólitos, que são soluções de compostos iônicos que funcionam como um meio condutor. Normalmente a composição está relacionada à composição do eletrodo. Então aqui para um eletrodo de zinco, o eletrólito inerte é um sal solúvel de zinco, nesse caso nitrato de zinco. Nesse compartimento cujo eletrodo é o cobre, o eletrólito vai ser exatamente um sal solúvel de cobre, neste caso o nitrato de cobre. Obviamente que quando o eletrodo for um eletrodo inerte, que não participa ativamente da oxidação ou redução, não tem essa obrigatoriedade de ser um eletrólito relacionado ao material que compõe o eletrodo inerte, e sim apenas a solução em que vai ocorrer a redução ou a oxidação. Depois nós temos o circuito externo, e o circuito externo é o circuito que vai permitir o fluxo de elétrons do ânodo para o cátodo. Nesse circuito será conectado exatamente ao sistema ao qual nós queremos alimentar com esses elétrons para produzir algum tipo de trabalho. Aqui nós temos um voltímetro para medir qual é a diferença de potencial, né, promovido por essa célula eletroquímica. Essa célula gera 1,10 volts. Então, qualquer sistema que necessite de 1,10 ou menos pode ser alimentado por essa configuração de célula eletroquímica. Isso numa célula galvânica. E por fim nós temos a ponte salina. A ponte salina ela é composta por um eletrólito inerte, ou seja, um sal, que não tem na sua composição nenhum dos íons que participam do processo de redução ou de oxidação. Qual é a função da ponte salina? Ela fecha o circuito elétrico do nosso sistema, permitindo o fluxo de elétrons por todo o sistema da célula eletroquímica, evitando o acúmulo de carga nos compartimentos. O que seria esse acúmulo de carga? Conforme a reação se processa, nós estamos aqui consumindo cobre, que tem carga positiva, e ele está sendo reduzido a cobre zero. Então, nós estamos gerando uma deficiência de carga positiva desse lado. Aqui, ao contrário, nós estamos passando o zinco da sua forma metálica para zinco 2+, criando um excesso de carga positiva desse lado. O balanço dessas cargas é feito por estes íons da ponte salina. Aqui a deficiência de íons positivos é compensada pela migração dos íons positivos da ponte salina para essa solução. E aqui
a deficiência, né, dos íons negativos, já que aqui criou-se muito mais íon positivo, é compensada pela migração dos íons negativos para essa solução. E dessa forma mantém-se o fluxo, diminuindo esse acúmulo de carga. Uma outra função da ponte salina é justamente separar esses compartimentos para que não haja o contato direto da espécie que vai sofrer redução com a espécie que vai sofrer a oxidação. Porque se isso acontecesse, nós não teríamos como ter um circuito externo para justamente utilizar os elétrons deste processo de reação de oxidação e redução. Então, discutidos os componentes de uma célula eletroquímica, é importante saber que há duas configurações possíveis. A primeira configuração, chamada de célula voltaica ou galvânica, é justamente um sistema destinado ao armazenamento de energia. Nós fazemos uso de uma reação espontânea de transferência de elétrons, em que nós utilizamos os elétrons que partem do ânodo para alimentar um circuito externo, transformar esses elétrons num trabalho útil, nesse caso acender a lâmpada, e depois esses elétrons migram para o compartimento catódico, né, o cátodo, onde ocorrerá a redução. Então, os elétrons sempre saem do ânodo e chegam ao cátodo, passando por esse sistema externo, sendo transformado em algum tipo de trabalho útil. Outro tipo de configuração que nós temos é chamado de célula eletrolítica, e contrariamente a uma célula voltaica, o processo aqui é não espontâneo. Para que a reação química aconteça, nós teremos aqui uma fonte externa que vai fornecer energia suficiente para promover a reação de oxidação e redução. Nesse caso, a fonte fornece os elétrons para a redução do zinco e tira os elétrons aqui do compartimento onde está o cobre para promover a sua oxidação. De qualquer forma, é importante lembrar que sempre nós teremos o ânodo, em que ocorrerá o processo de oxidação e vai perder então os elétrons. Esses elétrons vão para o polo positivo da fonte, e aqui nós temos os elétrons sendo transferidos para o cátodo, onde ocorrerá a redução do zinco. Nessa configuração, nós observamos que o compartimento contendo o zinco foi forçado a se tornar o cátodo, sofrendo redução, e o cobre foi forçado a se tornar o ânodo, sofrendo uma oxidação. Ou seja, é exatamente a reação oposta à reação espontânea que ocorre numa célula galvânica. Com relação aos sinais dos polos positivos e negativos, nós temos aqui que no caso da célula galvânica, o compartimento de onde surgem os elétrons, onde os elétrons são liberados, ou seja, onde ocorre a oxidação, vai ser o polo negativo, pois ele está doando, né, liberando os elétrons. E o polo que recebe os elétrons é então o polo positivo. Já quando nós olhamos uma célula eletrolítica, o sinal dos polos eles estão de acordo com o sinal da fonte. Se entendermos que o polo negativo da fonte é rico em elétrons, então, sendo o polo negativo, ela vai doar esses elétrons para que ocorra a redução, e o compartimento que recebe esses elétrons também terá o seu sinal negativo. Da mesma forma, então, que essa corrente ela tem que ser sustentada por uma outra reação que retira elétrons. E esses elétrons vão para uma região ou para um polo que tem deficiência de elétrons, que é o que acontece. Os elétrons que saem do cobre vão para um polo que tem deficiência de elétrons e por isso é um polo positivo. E aí o sinal desse compartimento também é positivo. Em resumo, a célula galvânica é um sistema em que nós utilizamos uma reação química para produzir energia, enquanto que na célula eletrolítica nós utilizamos uma energia externa para promover reações químicas não espontâneas. Esse foi o vídeo explicando o que é uma célula eletroquímica, seus componentes e as suas configurações. Até mais!